Muito bem. Olá, galera. Boa tarde. 5:02, 5:03. Começando mais uma live aqui, diretamente da Inova Prudente. Hoje eu vim para cá para matar saudades aqui desse ambiente, poder dividir esse assunto com vocês, dividir esse nosso convidado. Prazer estar aqui de novo. Bacana tá essa época de pandemia, a gente ter mudado todo o nosso sistema de trabalho, indo todo para o digital, 100% online. E hoje a gente vai bater um papo com o João Marinelli, falar sobre o processo de aceleração de empresas de base tecnológica. O João está lá em Floripa, está ajudando a gente aqui no processo de aceleração e cedeu esse fim de tarde para a gente, generosamente. Vou ler uma mini bio aqui do João. O João é Head de Comunidades da Darwin Startups, sócio fundador da EasyWay, Cozinha Saudável, facilitador de Startup Weekend, evento mundial que busca fomentar o empreendedorismo e capacitar as comunidades. Auxiliou no desenvolvimento de mentorias e melhoria de metodologia do CLA, eventos da Techstars, que busca formar novas lideranças empreendedoras. O João é formado em Relações Públicas pela Unesp de Bauru e possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV. É um prazer estar recebendo João Marinelli, diretamente de Florianópolis, da Darwin. Seja bem-vindo à nossa live, é um prazer estar com você. Muito boa tarde. Fala, pessoal. Fala, Rogério, todo mundo da Inova aí. Porra, é um prazerzaço estar aqui de novo com vocês. Nesse momento, de forma online, né? Mas já estive aí presencialmente. Então, só me apresentar e contar um pouquinho dessa trajetória. Eu sou o João Marinelli, como o Rogério falou, hoje eu estou atuando como Head de Comunidades na Darwin Startups. A Darwin ela é uma aceleradora de empresas e também um ecossistema de inovação. Então, basicamente, a gente tem na nossa rede mentores, empreendedores, investidores, grandes empresários que facilitam conexões e ajudam no desenvolvimento da jornada dos empreendedores dentro de Santa Catarina, São Paulo e também em todo o Brasil. Então, estou muito feliz por fazer esse trabalho e por estar impactando aí empreendedores nesse território nacional. Sou formado em Relações Públicas, então comunicação está no meu sangue e eu sou um cara apaixonado por pessoas e estou muito feliz por dividir esse momento aqui com vocês. Bacana, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo nosso. O João, que foi mentor na primeira edição do Startup Weekend que a gente fez aqui na Inova. Aliás, João, a Inova Prudente, aquele evento que você nos ajudou como mentor, foi um evento que sinalizou para a gente definitivamente que a gente estava no caminho certo e que a comunidade aqui em Prudente precisava de um local e de um player para poder articular, para poder desenvolver. E foi naquele evento que a gente fez já há 3 anos, né? Abril de 2017. 2017. Já se vão aí 3 anos, né? E depois você facilitou a segunda edição, que a gente colaborou também, realizada lá na UNOeste, né? Então, você já tem uma relação bacana aqui com a comunidade, já faz 3 anos, né? Isso é muito legal, porque você acompanhou, né? Desde o início, os primeiros passos, e hoje a gente acelerando startups, a gente vai falar bastante sobre isso, né, nessa tarde de hoje. Mas antes eu queria fazer um convite para colocar mais uma pessoa aqui na sala, um parceiro também que estava com a gente desde o início, que nos ajudou muito a conectar com a Darwin, né, e que foi o idealizador da primeira edição do Startup Weekend, foi quem conseguiu me convencer, então vamos fazer a primeira edição. Eu fui lá em Bauru e participei, e é um evento sensacional, a gente precisa trazer isso para Prudente. Queria ver se a gente consegue botar na sala aqui, professor Luiz Zic, já está online, seja bem-vindo, dá um alô para todo mundo aqui. Você é um dos grandes culpados para que tudo isso também esteja acontecendo aqui na cidade, na região. Boa tarde, um prazer estar contigo aqui, Luiz. Olá, boa tarde. Bom, João, bom todo mundo, boa tarde para todos. A gente conheci o João lá em Bauru, nunca tinha conhecido o que era o evento, e a gente acabou tendo aí uma amizade bacana, junto com o Altino, que também deve estar assistindo a gente, e o Paulo Diniz, e depois disso a gente conseguiu uma parceria bacana e conseguiu trazer o evento para cá, trazer ele para cá, fazer bastante coisas que conseguisse
dar uma motivada e mostrar para todo mundo que é possível, né, o que estava sendo feito em Bauru, que é possível fazer aqui em Presidente Prudente. Aí fizemos a primeira, segunda, terceira edição, acho que a gente já fez até a 5ª edição, e um pessoal muito empenhado, então é bacana a gente poder olhar para trás hoje, né, e ver que um pouquinho que a gente fez, um pouquinho que a gente só contribuiu, porque é um evento promovido por todo mundo, e aí esse evento trouxe outros eventos, como o Hackathon, várias outras reuniões junto com empreendedores, pessoal que quer aprender sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, enfim, e aí a Inova foi se moldando e foi se desenvolvendo, chegar a um ponto em que a gente está hoje aí com quase tudo lotado, né, a capacidade, aí o Rogério pode falar muito melhor disso, e já tem outro instrumento aí para a cidade poder se beneficiar, que vai ser o Hub 018, né, enfim. Mas, João, muito obrigado sempre aí pela sua participação, pela sua generosidade, em poder compartilhar com a gente, em poder sempre agregar, ajudar mesmo, e valeu. Até a próxima. Tamo junto, Ezequiel. Pô, um prazerzaço participar disso com vocês mais uma vez. Obrigado. Valeu. Obrigado, Ezequiel. Bom trabalho. Tem sido um grande amigo e uma peça importante aqui na articulação do ecossistema. Bom, hoje a gente vai falar sobre aceleração de startup. E aí tem bastante gente vendo, assistindo, ouvindo a gente aqui. O pessoal também pode mandar perguntas para a gente vai colocar as perguntas aqui no lettering, para poder estimular a participação de todo mundo, né? Daqui a pouco já vão aparecer aí as pessoas. E aí eu queria já mandar a primeira bola para você, quer dizer, o que é um processo de aceleração, né? Como é que ele começa, para que ele serve, quais são as vantagens, enfim. Vamos começar a esmiuçar esse assunto, e aí eu queria que você falasse um pouco da Darwin também, né, que já foi considerada pela Associação Brasileira de Startups como a melhor aceleradora do Brasil. Então, para a gente também é uma honra, né? É uma satisfação muito, muito forte estar trabalhando com a melhor do Brasil. Isso para a gente é sensacional. Como é que é esse processo? Fala um pouquinho do teu trabalho e como é que quais são os principais benefícios de tudo isso para o ecossistema e para os empreendedores. Legal, Rogério. Então, eu vou contar um pouquinho do que o João faz com comunidades e depois eu entro muito no foco de aceleração, que aí a gente vai entrar no investimento, em que momentos uma startup pode buscar isso, enfim. Um primeiro momento é falar sobre ecossistema. Então, o meu trabalho com comunidades, basicamente, é fomentar o que a Darwin faz fora do eixo São Paulo-Florianópolis, que são os lugares onde a gente realmente atua com a nossa aceleradora. Então, o meu trabalho como comunidade, ele me permite viajar ao território nacional, viajar às regiões do Brasil, conhecer o que os empreendedores, o que os feeders, o que as entidades, né, que fomentam o empreendedorismo estão fazendo para desenvolver jornadas empreendedoras dentro das suas regiões, dos seus ecossistemas. Isso me traz uma particularidade, porque eu consigo conhecer diversas pessoas de diversas culturas diferentes, mas sempre falando uma mesma língua de inovação, de empreendedorismo e realmente querendo crescer o bolo, querendo crescer a torta, né? Então, são comunidades que querem apoiar os seus empreendedores para que eles tenham mais sucesso dentro das suas jornadas. Essa é a importância, então, de um ecossistema, conexões, geração de negócios. E aí a Darwin, ela atua como um grande apoiador dentro da área de investimento. A Darwin, ela é uma aceleradora, e como aceleradora, ela é uma fonte de investimento para empreendedores. Como o Rogério tinha falado aqui antes de eu começar a conversar com vocês sobre isso, nós somos considerados por 2 anos consecutivos como a melhor aceleradora do Brasil pela Associação Brasileira de Startups. E eu acho que isso vem de um trabalho muito conjunto, desde dinheiro investido, mas principalmente o acesso ao mercado que a gente consegue entregar para esses empreendedores, o smart money em relação a conexões para novos negócios e as ferramentas e consultorias que a gente consegue dar para auxiliar as pessoas que são investidas pela Darwin, aos empreendedores que são investidos pela Darwin, a ter uma continuidade e uma escala de negócio muito mais focada e muito mais assertiva, né? Então,
só pontuando o que seria um processo de aceleração ideal. É aquele processo em que consegue investir um dinheiro no empreendedor. Além disso, ele dá ferramentas para que o empreendedor ou a empreendedora seja munido dentro dessa jornada. E, além disso, tenha boas conexões dentro do mercado para que você conecte as startups às grandes empresas, gerando novos negócios, gerando novas oportunidades e até desenvolvimento de novos produtos em conjunto. A Darwin ela faz muito bem isso hoje. Nós temos um portfólio com mais de 60 startups aceleradas e a gente já investiu mais de 14 milhões de reais dentro desse processo. E está investindo, trazendo conhecimento aqui para a Prudente também. Isso é sensacional. Aliás, ontem eu estava vendo o material, ontem você já deu a primeira, né, participou da primeira rodada de mentorias aqui com os empreendedores. A gente está tendo a sorte de poder, junto com você, junto com a Darwin e vários outros parceiros, o Sebrae, muitos especialistas, mentores aqui da cidade e da região também, trazendo conteúdo de qualidade para ajudar esses empreendedores nessa jornada, né? Esse processo de aceleração, a gente está, na verdade, chamando de pré-aceleração, né? Porque a gente está pegando aquele early station, aquele início, né? As pessoas que têm um desejo de empreender, já têm uma ideia formada, têm um pré-projeto já bem construído, mas ainda não tem muita segurança de que tudo aquilo que ele acha que vai fazer, tudo aquilo que ele sente que pode ser feito, realmente vai dar frutos lá na frente. Como é que esse processo de mentorias e aceleração ajuda esses empreendedores a descobrir que estão no caminho certo? Ou não, né, João? Às vezes ajuda a descobrir que precisam dar uma mudada para poder melhorar. Como é que isso atua no dia a dia e as histórias que você certamente tem para contar de todos esses anos de mentoria e aceleração? Legal. Bom, pensando na atuação da Darwin enquanto aceleradora, né, a gente é uma fonte de investimento, mas dentro dessa nossa atuação, a gente entendeu que existe uma oportunidade em relação à capacitação empreendedora. Então, nós temos também, dentro da Darwin, uma área de educação, que é exatamente a parceria que a gente fechou com a Inova para esse novo processo de pré-aceleração, essa nova turma que entrou, né? Então, nós estamos bem no meio. Hoje, inclusive, nós temos uma participação com os empreendedores aí a partir das 7h. E a nossa intenção é realmente auxiliar eles nesse primeiro processo antes do seu primeiro investimento. Porque a gente entende que os empreendedores, eles primeiro precisam validar os seus negócios. E aí, quando eu falo de validação, é realmente entender se tem um cliente, entender se tem um problema, entender se esses clientes eles pagariam pela sua solução antes de buscarem o seu primeiro investimento. Porque o investimento ele vai ser usado para escalar o negócio e não para manter o negócio de pé. Então, até esse primeiro investimento, o empreendedor ou a empreendedora precisa estudar e validar o seu negócio para que ele se mantenha de uma forma sustentável até chegar no seu primeiro investimento. E aí a importância é exatamente essa. Nesse processo de pré-aceleração, a gente consegue olhar para os principais desafios e gargalos dos empreendedores e auxiliar com metodologia, com ferramenta, com mentoria, usando a nossa experiência, com mais de 60 startups investidas no portfólio, mais de 5 anos de estrada, junto com a nossa rede, que a gente consegue acionar também, nesses empreendedores que estão nesse início de jornada, né? Então, aprender com quem já fez é muito mais barato e leva menos tempo, e é isso que a gente quer passar para esses empreendedores. Um conteúdo de extremo valor, que seja muito aplicável e que eles possam pegar tudo que eles aprenderam e falar, agora eu tenho um plano de ação para isso. Então, eu acho que o que precisa sair dessa fala antes de você, empreendedor ou empreendedora, começar a almejar o seu primeiro investimento, você primeiro precisa olhar para dentro do teu negócio e entender se ele está validado. Problema, cliente e solução. Ele está parando de pé sem o investimento de terceiros? Se está parando, é um ótimo momento para você ir buscar essa fonte externa, porque você vai usar esse dinheiro e esse smart money, essas conexões, para escalar o teu negócio, ou seja, para ganhar velocidade em relação à venda, em relação à inserção de mercado. Agora, muitas vezes as pessoas buscam a aceleração de projetos
e percebem que no meio dessa aceleração elas têm que fazer adaptações, às vezes pequenas, relativamente pequenas, elas descobrem isso, mas pode acontecer também, durante esse processo de mentoria, o empreendedor perceber que está na hora dele mudar o projeto dele e ter um outro olhar. Quando é que ele consegue perceber qual é o momento que você entende que o empreendedor deve se preocupar, em que ele precisa pivotar, como a gente costuma dizer, né? Talvez mudar um pouco o olhar, mexer em algum projeto, algum componente interno do projeto dele, talvez aquele problema que ele imaginava ser grande, às vezes ele não é tão grande assim, talvez a dor não é tão intensa, né? Em que momento será que o empreendedor consegue ou precisa ter essa atenção? Porque isso pode ser decisivo, né, João? Se a gente não mudar na hora certa, a gente vai para um caminho que depois a gente não consegue ter um retorno esperado. Que dica que a gente pode dar para esse empreendedor nesse momento? Legal. A gente é muito fã do pensamento fale rápido, né? Então, se você tiver que falhar, e você vai falhar, que você fale rápido e você ajuste o seu curso para dentro do que o mercado realmente precisa. No workshop que a gente começou na segunda-feira com o pessoal do Inova, eu trouxe para eles um dado de que 42% das startups que falham no mercado são por falta de necessidade daquele produto que eles estão inserindo. Então, falta um problema que realmente doa para que eles resolvam. E aí, nesse momento de pivotar, eu acho que o processo de validação ele é super importante, porque é nesse momento que você consegue ouvir o mercado e entender se o que você está propondo ou o que você está tendo como hipótese faz realmente sentido, as pessoas sentem aquela dor e elas vão realmente pagar para que aquilo seja, de alguma forma, sanado, né? Então, se for para responder de uma forma muito sucinta, empreendedores, ouçam o seu mercado e façam muita validação, principalmente olhando para o problema de vocês. O meu problema realmente é uma dor do mercado? E aí, um ponto legal, Rogério, da gente trazer, é que tem muito empreendedor que acha que esse problema dói. E isso, quando a gente fala de acha, né, a gente chama de hipótese. Você só tem uma hipótese validada quando você tem dados do mercado, e aí dados a partir de entrevista, a partir de falar com o seu público, com o seu segmento de cliente, se aquilo realmente faz sentido para eles. Se eles têm no dia a dia deles, na rotina deles, aquele tipo de problema. E só assim a gente vai conseguir falar se eles vão pagar ou não para uma solução proposta. Porque isso é extremamente importante, não só para ele imaginar o sucesso, mas para ele conseguir manter o olhar do investidor, o olhar dos parceiros, o olhar dos sócios da equipe dele, né, para manter essa união. E aí eu já emendo uma outra colocação, né? O que a gente pode dizer para aquele empreendedor que já reconheceu na sociedade um problema, uma dor, que ele julga ter condições para poder investir numa solução para isso, e ele está agora preocupado em montar o time, né? Às vezes a preocupação dele é em montar um time de sócios, ou talvez, se ele tiver capital, vale a pena ele investir adquirindo essas competências no mercado, contratando esses profissionais. Então, será que ele a solução para ele é melhor montar um time de sócios, ou ele monta uma corporação, ainda que pequena, e contrata os talentos que ele não tem? Eu sei que isso naturalmente varia de caso a caso, mas o que a gente pode dizer para aqueles empreendedores que estão no início do processo ainda, né, e que estão com essa dúvida, sentem a necessidade de alguns talentos no time e que ainda não se decidiram para qual caminho tomar? Tem alguma receita, alguma dica? Como é que a gente pode ajudá-los nessa difícil tarefa de montar esse corpo de elenco aí da startup? Legal. Eu acho que quando a gente fala de time, é uma coisa super importante, principalmente para as startups que estão começando. E um erro muito comum que a gente vê é que os empreendedores ou empreendedoras, eles começam a chamar sócios pela proximidade que ele tem com a pessoa, né? Então, é um amigo muito próximo, uma amiga muito próxima, a gente já tem um histórico aí de anos, por exemplo, estudei com essa pessoa, mas uma coisa que a gente esquece de avaliar será que a pessoa que eu estou trazendo como minha sócia, ela é complementar no que eu quero trazer para o mercado? Ou seja, vamos supor que eu seja um bom vendedor.
e aí eu trago como sócio um outro bom vendedor. Quem será que vai fazer a gestão desse processo de toda a nossa startup, de todo o nosso negócio? Será que a gente vai ter que depois achar um gargalo e buscar outra pessoa de mercado para fazer esse tipo de gestão? Ou quem é que vai cuidar do produto da nossa startup? Será que eu vou ter que terceirizar? Será que eu vou ter que ir para uma software house? Enfim, então, assim, se você quiser fazer um time de sócios, e é claro que é muito legal se você conseguir trazer as pessoas que estão perto, que fazem sentido para você, que compartilhem dos mesmos valores, mas a primeira coisa que você tem que pensar a pessoa que eu estou trazendo para dentro desse barco, ela é complementar em habilidades? Eu consigo cuidar de uma coisa e a outra pessoa cuidar de outra? Porque o foco é super importante quando a gente está começando um novo negócio. Então, será que eu, enquanto sócio, consigo focar na área comercial e o segundo sócio, ele consegue focar na área de produto? Mesmo que a gente tenha essas trocas dinâmicas em o que fazer, como fazer, a responsabilidade de entrega de resultado vai ser de cada um deles. E, às vezes, se você não tem essa complementariedade, você vai ficar parado por muito tempo ou perdendo muito tempo fazendo duas pessoas a mesma coisa. E aí, em relação à contratação, né, Rogério? Isso é uma pergunta que é difícil de responder claramente, então tem aqui um manual de como se fazer. Uma coisa só que eu daria de sugestão entenda qual é o core do seu negócio. Então, o core é o principal, né? A principal entrega de valor que você entrega para o mercado. E nunca terceirize isso. Então, se depois das suas validações, você entendeu que a tua entrega, a tua proposta de valor vai ser um aplicativo de base tecnológica. Nunca terceirize esse aplicativo para uma software house, por exemplo. Talvez você possa começar a desenvolver um MVP com eles, mas depois traz isso para dentro, porque vai ser muito mais fácil de controlar e a satisfação do seu cliente provavelmente vai ser muito maior. Mesma coisa com, por exemplo, um processo comercial, que nesse começo você precisa vender para ter capital de giro, fluxo de caixa, enfim. É muito legal que você tenha alguém dentro do time que faça isso para você. E se for um sócio, melhor, porque ele está dividindo esse sonho, essa jornada com você, e ele acredita muito nesse propósito. E para você trazer pessoas seniors para dentro de um time, simplesmente pagando salário e não dando participação, provavelmente vai ser um funcionário bem caro, e no momento de validação de começo, é legal que todos os seus investimentos estejam focados no negócio e não no time, né? Então, acho que essas são boas dicas aí para passar para o pessoal. E no meio de tudo isso, a preocupação de fazer um bom contrato, validar o modelo juridicamente, para ver se ele atende o Marco Civil da Internet, se ele atende aí a futura lei de proteção aos dados, geral de dados, né? E também a relação entre eles, né? Quais preocupações que esses empreendedores têm que ter no mundo jurídico quando eles estão montando o seu negócio ainda, quando ainda não há nenhuma formalização, existem ideias e competências já mapeadas, talvez exista já até uma distribuição das tarefas, também até talvez uma divisão do futuro capital social, né? Quem vai ser dono, em qual quinhão, né? Quais as preocupações que esses empreendedores têm que ter? Como é que o processo de aceleração que envolve essas mentorias jurídicas pode ajudar também? E acho que a pergunta que vale 1 milhão, né? Quais os problemas que a gente tem que imaginar, as dificuldades que podem vir pela frente se a gente não fizer esse trabalho bem feito, essa lição de casa bem feita, né? Eu digo sempre que o jurídico é muito mais barato se você conseguir se imaginar antes e prever do que depois ter que, né, efetivamente encarar um problema por conta de uma falha lá atrás, né? Essa questão jurídica, qual que é a importância, o que a gente pode dar de mensagem para todo mundo que está assistindo a gente? Legal. Eu acho que quando um negócio está começando, né, você tem que olhar assim para isso, mas às vezes um bom contador ele consegue te auxiliar num começo. Então, poxa, vamos fazer um contrato social, vamos formalizar isso, principalmente com os sócios. E por que isso é importante, né? Porque você dá segurança para as pessoas que estão com você, que estão compartilhando desse sonho, dessa jornada com você, que realmente isso faz sentido e que está tudo no papel. Então, não vai ter aquela desavença de comunicação depois, se caso alguma coisa der problema, né? Que pode dar. Mas, nesse começo, eu acho que um bom contador, ele pode auxiliar nesse processo.
Quando a gente começa a escalar essa startup, ou seja, a ganhar mercado, a ter um negócio mais robusto, aí é bom que a gente traga realmente um advogado, ou pelo menos tenha lá uma consultoria com esses advogados, para que mostre quais são os principais erros que acontecem com esses empreendedores ou com esses negócios, dependendo do segmento. Então, é sempre bom validar se a gente está sendo ético no nosso negócio, se respeita todas as regras relacionadas à nossa atuação. Então, poxa, eu estou disponibilizando para o mercado um produto que está voltado para fintech, para produtos financeiros. Será que dentro do meu escopo, dentro dos meus termos de serviço, isso está realmente ajustado ao que o mercado financeiro está esperando? Então, tem registro, o que eu preciso ir atrás para que a parte burocrática esteja ajustada. E aí, num próximo momento, quando a gente chega, por exemplo, numa aceleração, e aí falando muito da Darwin, né, nós temos toda uma análise de due diligence, que a gente chama, que é realmente entender se os papéis, a parte jurídica dessa startup, ela está em dia. Então, para que você chegue lá sem grandes problemas, é bom que você faça esse acompanhamento contínuo para não ser pego desprevenido em um momento que realmente você já está pronto para escalar, mas que vai dar uma travada por conta de uma burocracia ou de um aspecto jurídico que você não olhou antes. Então, talvez uma consultoria jurídica, sempre que possível, é bom ter do lado para ir alinhando o teu negócio às regras de mercado. Jurídico, financeiro, marketing, né, a parte contábil toda, né, de sociedade. As preocupações são muitas, né? O melhor de tudo é ter uma equipe de mentores que consegue estimular essas equipes, né, esses times, a conseguir pensar nessas deficiências e conseguir enxergar essas deficiências, porque às vezes o time tem uma necessidade, uma deficiência que o próprio time ainda não reconhece. Talvez eles não tenham uma estratégia de marketing boa, porque não tem ninguém que conseguiu pensar que isso realmente é uma dor do próprio time, né? E aí o processo de aceleração acaba ajudando muito em tudo isso, né? A gente tem umas participações muito bacanas aqui, João, que eu queria pedir licença para poder comemorar. O Jair Tavares, um grande abraço, um grande amigo também, foi meu aluno nos tempos da FIP no Oeste, um abraço, ele está sempre perto. O Marcelo Arruda, ali do Fomenta Vale, um outro parceiro também que está sempre por perto, né? O Beto, que mandou um alô aqui, Fernanda Maria, se dá para a gente colocar aqui, Wesley Cereza, cheguei, legal, Wesley, um abraço para você, Driele também lá do Fomenta Vale, oportunidade de capacitação empreendedora com a Inova Prudente, bacana, a professora Emico, a Driele, Marcela Arruda, errar rápido é bem importante para fazer os ajustes, verdade, a gente falou nisso aí, falamos nisso agora há pouco, né? Além do jurídico, como marketing, finanças, enfim, são muitas as áreas, né? Nesses processos de aceleração e de mentorias que você tem participado ao longo desses anos, quais são as áreas, os assuntos, os temas que você tem percebido que os empreendedores não conseguem enxergar sozinho? Então, se a gente pudesse dar uma dica para aquele time que está se formando ou que se formou recentemente, né, quais os assuntos que eles têm que ficar mais atentos, porque os times não conseguem identificar sem uma ajuda, né? Nessa tua longa experiência aí, o que dá para a gente falar para a galera aí? Eu acho importante pontuar também, Rogério, que quando a gente entra num processo de aceleração, como o da Darwin, por exemplo, a gente oferece para os empreendedores os office hours e também mentorias, né, especializadas. Então, o nosso time de aceleração acompanha quais são os principais desafios que eles têm no dia a dia e a gente consegue direcionar mentores qualificados para que ajude eles nesses problemas. Respondendo à sua pergunta de agora, eu acho que a parte jurídica é uma coisa que pega muito nos nossos empreendedores, principalmente quando a gente fala sobre cap table. Então, o que é o cap table, né? É como o 100% da sua empresa está dividido. E, às vezes, na sede de fazer as coisas acontecerem, um empreendedor de primeira viagem, ele acaba cedendo grande parte do seu 100% em uma troca meio que injusta. Então, a gente já viu, por exemplo, um investimento de família ou um investimento anjo de 5 mil, 10 mil reais, e esse investidor ele acaba ficando com 30%, 40% da startup.
E isso vai atrapalhar completamente o empreendedor se ele precisar levantar as próximas rodadas de investimento. Porque a Darwin, por exemplo, né, a gente hoje investe R$200 mil em troca de 7% da empresa. Então, o nosso equity, ele é de 7%. Como é que um investidor anjo que investiu R$5 mil, ele vai pegar, por exemplo, 30%, 40% desse cap table? Ele acaba tirando o total poder dos empreendedores. E aí a gente tem que ter toda uma conversa sobre diluição, tem que falar com esses investidores, mostrar que, às vezes, é melhor ele ter menos de uma coisa que vale mais do que mais de uma coisa que vale menos. Então, eu acho que, assim, um foco que os empreendedores precisam ter é no cap table. É entender que o que eles têm quando começam uma startup ou uma jornada empreendedora são aqueles 100%. Então, toma muito cuidado para quem você vai entregar esse equity da sua empresa e qual é o valor que essa pessoa vai entregar de volta para você, que não seja apenas financeiro, tá? Tem que ter mentoria, tem que ter consultoria, tem que ter experiência e conexões de mercado. Um segundo ponto é sobre vendas. Então, como é que eu faço para ir para o mercado e começar a vender o meu produto ou melhorar o meu processo de venda? Essa é uma das principais dores que os empreendedores vêm aqui. E às vezes nem é por falta de ferramenta de venda, mas é muito por entendimento de mercado e por desenvolvimento de cliente. Às vezes a pessoa sabe as ferramentas de como vender, mas não sabe exatamente qual é o cliente que ele precisa vender que vai dar mais retorno para ele naquele momento. E um terceiro ponto, que eu acho que é sempre válido lembrar, é gestão de pessoas, gestão de time. Então, como é que eu faço a gestão, como é que eu garanto o resultado, como é que eu trago clareza na minha comunicação para que a minha equipe continue seguindo esse propósito e entregue bons resultados para o macro da empresa, né? Para o cliente final, para a minha proposta de valor, enfim. E encaixar tudo isso também nos desejos estratégicos da empresa. E já que você falou de investimento, eu queria aproveitar a tua participação aqui. A gente imagina que aqui no nosso ecossistema, como a gente diz, né, a gente ainda está caminhando em relação a isso. Tivemos algumas iniciativas há um tempo atrás, trazendo alguns investidores. Às vezes as coisas acontecem, a gente também não fica sabendo, né? Isso é muito comum nesse mercado, né? E aí, pensando em dar alguma dica, alguma informação para quem já tem um modelo de negócio validado, para quem já esteja talvez até sendo monetizado no seu modelo, mas que está pensando em transformar o seu negócio, em oferecer parte do capital do seu negócio para o investidor, né? Qual é o melhor momento para qual estratégia? Como é que a gente pode dizer, olha, se você estiver nessa etapa, a sua melhor estratégia talvez seja oferecer um percentual assim para seguir para aquele caminho? Enfim, quais informações a gente pode dar para esses times que têm a pretensão ou às vezes a necessidade de poder conseguir recurso financeiro, seja para ampliar, seja para melhorar o produto, seja para, enfim, fazer uma alteração, uma nova estratégia? O que a gente pode dizer para esse pessoal que está de olho no dinheiro do investidor? Eu acho que é muito analisar o mercado, tá, Rogério? A gente não tem uma resposta pronta para isso. Eu acho que vai depender muito da decisão estratégica do empreendedor, porque às vezes trazer um investidor por um valor menor, mas um equity maior, ou seja, o investidor dá menos dinheiro, mas ele tem uma participação maior, pelo que esse investidor pode representar nos resultados da empresa, também pode acontecer, tá? Então, às vezes, um investidor é muito bom dentro do segmento de atuação daquela startup, que ele vai poder ajudar muito, e aí ele consegue uma participação um pouco maior. Então, em vez de conseguir lá 3%, ele vai acabar com 5%, porque ele vai conseguir realmente auxiliar essa empresa, conseguindo mais clientes, tendo mais abertura de mercado, conseguindo desenvolver novos produtos, enfim. Mas é sempre bom equilibrar o valor que está entrando com o que esse investidor ou investidora vai trazer para o seu negócio para o quanto você vai entregar do seu 100%. Porque uma coisa que acontece muito é que no final das captações, né, então a gente começa com o investimento anjo, depois a gente vai para um seed, depois a gente vai para o Series A, B, C, D, E. Aí, claro, tem alguns investimentos nesse meio tempo, mas
Quando a gente chega num investimento que já ultrapassa, por exemplo, 4 milhões, 10 milhões, o empreendedor acaba ficando, por exemplo, com 5% da empresa dele. E aí ele já não, às vezes, não tem mais a motivação de continuar, porque o negócio já não é mais dele. E eu acho que esse é a principal reflexão que todo mundo tem que fazer antes de abrir mão dos seus equities. O quanto eu estou disposto a dar e a contrapartida qual vai ser para que isso faça sentido para o meu negócio enquanto empreendedor, enquanto pessoa. Até quanto eu estou disposto a abrir mão do meu negócio para que isso seja ainda meu negócio e faça sentido para mim, ou não. Eu já perdi a minha motivação e não está fazendo mais sentido. Então, às vezes, esses erros eles acontecem muito no começo de jornada, quando precisa do dinheiro para começar, né? Então, fala com família, fala com parente, aí, às vezes, tem aqueles acordos de, não, você fica com 50, eu fico com 50, você dá dinheiro e eu opero. Isso é bem complicado, assim, e acaba acontecendo muito. Então, vale estudar um pouquinho sobre cap table antes de abrir participação para outras pessoas na sua empresa. Sensacional. João, a gente está muito feliz, nós estamos encerrando a nossa live, até passamos um pouquinho do tempo que a gente conversou, né? Muito feliz de ter tido você aqui com a gente, né? O João, extremamente generoso, parou o teu trabalho. Aí em Florianópolis, como é que está o tempo aí? Em tempo de Covid, de pandemia, quer dizer, é melhor ainda Florianópolis mesmo dentro de casa do que estar numa outra cidade grande e poder ir para a rua? Como é que a cidade aí está se comportando? Cara, eu confesso que Florianópolis é uma cidade incrível, assim. Então, eu conheci a cidade mesmo em 2017, e aí em 2019 eu acabei mudando para cá por conta da Darwin, né? Então, sim. Eu não posso reclamar, não. É uma cidade linda, que tem muita coisa boa para se fazer. Então, desde vida noturna até passeios na natureza. E muito inovadora, né? Florianópolis é capital da inovação, né? Tem muita coisa boa. O ecossistema aqui voltado para a tecnologia é uma grande meca, assim. Então, as pessoas vêm aqui para se inspirar e a gente está conseguindo entregar muitos bons resultados para o mercado. Eu falo a gente, mas na verdade é até injusto, né? Porque eu acabei de chegar, tem um trabalho sendo feito aqui em Santa Catarina desde 86. Então, é muito bacana ver esse ecossistema crescendo e é super importante entender o quão isso está impactando o Brasil e como a gente consegue auxiliar outras pessoas dentro desse ecossistema e dentro dessas comunidades. Não, e para a gente é um orgulho, uma satisfação poder estar conectado com Florianópolis, né? E estar junto com você, e você trazendo toda essa bagagem, esse know-how da Darwin, para poder ajudar os empreendedores aqui a superar essas etapas e poder crescer, né? Para quem não sabe, o João está participando do processo de aceleração aqui da Inova Prudente. Eu estou aqui no cowork da Inova Prudente. Fazia tempo que eu não vinha nesse espaço, até porque, por conta de tudo que está acontecendo, a gente precisou interditar o acesso ao público, né? E o João está dando a mentoria nessa pré-aceleração pela Darwin e ajudando esses 20 empreendedores que foram acelerados. É um trabalho importante de fomento que a gente está fazendo na cidade e a gente ficou muito feliz quando deu certo essa conexão, porque isso, para a cidade, para a região, para o ecossistema, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante, né? E poder trazer tudo isso para os empreendedores é um conteúdo de qualidade, e a gente está muito esperançoso que desses projetos saiam grandes negócios e as pessoas possam efetivamente ter sucesso nesses empreendimentos, e a gente fica orgulhoso de saber que tem uma pontinha de ajuda nossa lá. João, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, né? Tem ainda algumas perguntas, algumas menções aqui. A Baimico, um grande abraço, né? A Bruna, o Fábio Rabelo também está sempre com a gente aqui. A Bruna Dias, a Adriele lá do Fomenta Vale, né? Grandes amigos, bastante gente assistindo. Foi um prazer estar com você, né? E a gente espera novos encontros e um dia vamos marcar um novo bate-papo para você contar um pouco mais sobre Florianópolis e o que tem né? A gente sabe que tem muita coisa boa aí, né? E a gente quer trazer muita coisa boa para Prudente também. Essa é a nossa missão aqui na Inova e por isso também a gente quer agradecer demais a você e toda a equipe da Darwin de estar ajudando a gente nesse processo. Um prazer, viu, João? Muito obrigado. Para mim é um prazerzaço participar de tudo isso com vocês, Rogério. Eu que agradeço toda a confiança que vocês depositaram na gente. E foi muito bom realmente trocar aqui um pouquinho com vocês. É claro que é só o começo, né? Foi uma live muito reduzida, em que a gente trouxe muito assunto de uma forma genérica. Mas eu queria já me colocar à disposição para quem tiver dúvida.
Então, pode acompanhar a gente lá nas redes sociais, Darwin Startups, ou pode me acompanhar aí no Instagram, LinkedIn, que eu estou super à disposição, e a gente vai conversando, e que seja realmente a primeira de muitas conversas que a gente tenha. Valeu, obrigado, galera. Prazer, até mais. Um Valeu. abraço, pessoal. Obrigado, viu?